agradecer ao Dr. Nuno e à querida doutora Alexandra pela iniciativa deste seminário, que está a ser excelente, eu estou a aprender imenso, e dirigir também um agradecimento muito especial à Sandra, que tive a oportunidade de conhecer como aluna e que com muito gosto e com muito prazer vejo que já está aí responsável por outros voos. E parabéns, obrigada pelo convite e saudar também todos os colegas que apresentaram e que estão a assistir ao seminário. Um abraço também aqui ao José Filipe, que também esteve, que acompanhei o seu processo. Bom, eu ouvi esta manhã que o nome do seminário, Raízes, tem uma ligação direta à questão da raiz, identidade, património, no fundo, o que nós somos. E a doutora Alexandra Figueiredo falou também da nossa responsabilidade, no fundo, como agentes culturais, e é um pouco sobre tudo isto que venho refletir convosco hoje. Eu não sou arqueóloga, como sabem também, mas sei muito bem como a arqueologia ajuda todas as outras áreas de estudos do património e agradeço também todas as exposições que temos vindo a assistir de grande importância e que têm enriquecido muito este seminário para exatamente verificar estes elementos. Bom, então, basicamente eu vou apresentar-vos 4 grandes pontos que são, no fundo, o que é que nós falamos quando falamos a palavra património, património e o ensino superior, que no fundo vou ficar mais tempo sobre esse ponto. Também o papel dos docentes e dos alunos para além da teorização da academia e, claro, finalmente os riscos, os desafios e as possibilidades. Ora, o património abrange uma pluralidade de conceitos, não é verdade? Arquitetónico, material, imaterial, ambiental, natural, cultural, arquivístico, industrial, gastronómico, intangível, quer dizer, no fundo, é óbvio que não vou falar aqui da evolução do conceito de património e como ele se desenvolveu ao longo dos séculos, as suas várias nuances e como cobre períodos específicos a nível cronológico e como é que isso foi evoluindo, aumentando também nessa evolução, mas perceber também convosco que chegamos a um ponto que não sabemos muito bem onde é que se para com a questão do que é património. Afinal, tudo é património? Isto é um dos tópicos que estão em discussões a nível internacional. E trago aqui apenas um exemplo, é a questão dos grafite. Até que ponto os grafites são património? Se sim, porquê? E deve ser todo o grafite? Como é que se faz esta gestão? Ou seja, o que eu quero, no fundo, salientar é que o conceito de património ou de patrimónios está em constante evolução. E vemos que ao longo do tempo houve uma certa democratização do conceito, em que se passa depois para uma certa massificação e, de certa forma, a partir daí, uma também mercantilização. No fundo, o importante é que se consolida a ideia de uma concepção do património como um legado que se deve conservar e transmitir, que infelizmente, principalmente aqueles que têm as possibilidades económicas para nos ajudar a preservar e a estudar o património, muitas vezes encaram-no como um encargo ou como um fardo mais do que uma mais-valia. E, no entanto, isto está tendencialmente a mudar para se ver o património como um recurso a explorar e também potenciar várias situações. No fundo, há aqui uma necessidade de aprofundar as lógicas e as ideias que nós temos da valorização do património. E como diria Françoise Benamou, autora do livro Economia do Património Cultural, o património cultural é, no fundo, tudo aquilo que nos une. Ora bem, então, património e ensino superior. O papel do ensino superior é fundamental. É óbvio que o ideal desta sensibilização ao património seria uma educação desde a infância. Aliás, nós vimos aqui, e ainda a comunicação anterior, mostrar a importância de se apostar em ligar as crianças e as várias etapas da formação, enfim, da escola, ligar
com as ideias de património e esta relação com a cultura. Isso é fundamental. Portanto, a sensibilização ao património seria uma educação desde a infância para todas estas questões. Mas, em última instância, quando isso não acontece, é o papel do ensino superior como último reduto para se processar essa sensibilização. No fundo, nós temos que alertar, sensibilizar, mas também preparar e formar os vários futuros agentes de património. Houve, de facto, isto só para termos uma ideia, no fundo cronológica, na passagem do milénio, começou de repente a haver um aumento significativo de produção teórica, porque até essa altura produção teórica sobre património havia, com certeza, mas mais espaçada e principalmente sem ter uma grande ligação com a questão dos direitos humanos. Aquilo que também já foi abordado aqui, o direito à educação, o direito à cultura e todos os vários enfim, a nível internacional, os vários projetos e leis que falam sobre isso. Bom, portanto, nunca houve uma profunda, ou pelo menos ou mais profunda, teorização de material reflexivo sobre as questões do património com a intensidade que vemos a partir de 2000. E, aliás, basta consultar o RECAP que percebemos que a partir daí aumentou exponencialmente o número de teses, trabalhos científicos. É claro, também que faço aqui uma salvaguarda, nem todo o trabalho sobre património é apenas, eu não quero aqui dizer que só o que se produz e o que está no RECAP é que é de facto uma mais-valia, aquilo que é válido. É claro que há várias produções relativamente a património que não são teses, que não são artigos e que são igualmente válidos para a divulgação e o estudo do património. Mas isto para vos dizer que, por exemplo, a nível de cursos sobre património, coisa que antigamente havia a nível de todo o país teríamos algo como 4, 5, 6, eventualmente, licenciaturas ligadas mais ou menos ao património. Basta fazer uma pequena pesquisa no Google e eu vou ler isto muito rapidamente, exatamente para verem a quantidade de terminologia relacionada com esta temática, só para terem uma ideia. Doutoramento em Património, Tecnologia e Território, a nível de mestrado, património, mestrado em património cultural e museologia, mestrado em estudos de património. Então, quando abrimos as licenciaturas, elas nunca mais acabam. Licenciatura de património cultural, licenciatura de ciência de artes e património, turismo, território e patrimónios, gestão do património cultural e arqueologia, turismo cultural e património, ambiente, património e turismo, sustentável, gestão e valorização do património histórico e cultural, natureza e património, serviços educativos e património local, turismo e gestão do património cultural, promoção artística e património, e há muitos mais. Ou seja, no fundo, o que quero trazer aqui é que, felizmente, abriu-se em vários campos o estudo e, claro, uma especialização no património e nas suas várias vertentes. E em todas estas formações há uma componente, ou pelo menos a chamada de atenção, para uma componente extremamente importante, que é a necessidade para a aproximação à sociedade civil, aliás, que até foi aqui bastante referenciada nas comunicações anteriores. A preocupação para se estabelecer uma relação quase afetiva entre a população ou a comunidade e o seu património na ótica da valorização interna e local é a partir daí a expansão desse sentimento, e isso é fundamental, é a tal questão que não se ama aquilo que não se conhece. E a partir desse processo de aproximação da população ao património, à sua memória, poder-se-á desenvolver mecanismos que ajudem a essa manutenção, a essa preservação patrimonial, a partir da própria sociedade, que começa a fazer então questão em participar nessa valorização. Isso só é possível se, para além, obviamente, da aquisição de conhecimentos, da compreensão do que é o património, se promover o fortalecimento de uma identidade cultural coletiva nas suas mais variadas vertentes. Ora, dessa forma, e envolvendo todos, e aproveito para reforçar o que a doutora Lígia disse há pouco, envolvendo todos, desde a comunidade até aos órgãos de decisão política, só assim se poderá verdadeiramente estimular
os órgãos responsáveis por a identificação, o estudo, a proteção e a promoção do património. Ora, isto vem na linha do que quero salientar a seguir, que é o papel dos docentes e dos alunos ou dos investigadores para além da teorização. Obviamente que é através de uma base, a partir de uma base, que são os projetos, a investigação, da investigação até à sociedade civil, no fundo é uma forma de consciencializarmos a sociedade para estas questões, mas não só, é preciso agir e parte do universo micro, ou seja, uma tese, um projeto de investigação, a um projeto macro, portanto, a ligação, a tal ligação à sociedade. No fundo, é tentar fazer o impossível, que é educar quem não está neste circuito. E isto vai se abrir de várias formas. Ora, desde uma rede autárquica, até a nível internacional. Eu recordo aqui que ainda se falou que todas as câmaras municipais deveriam ter um arqueólogo, se nem todas têm, de facto deveriam ter, porque é fundamental esse seu trabalho na produção do conhecimento da autarquia e, obviamente, da preservação e valorização do património, mas dizia eu, basta ver as várias candidaturas que a património imaterial ou a património da humanidade, que aumentou exponencialmente no nosso país desde que houve a candidatura ao FAD, que todos se devem lembrar, e as várias conquistas que os portugueses atingiram nesta matéria, do canto alentejano, aos caretos, à falcoaria da Salvaterra de Magos, entre muitos outros. Ora, no meio disto tudo, nós vamos ter também vários riscos, desafios e também possibilidades. Quais são os riscos? Já falamos aqui também em vários, durante todo este seminário, foram muitos deles abordados esta manhã, desde as alterações climáticas até ao roubo, passando pelos Indiana Jones da algibeira, não é? Que ainda pululam por aí, atrapalham um pouco o trabalho dos profissionais, os caçadores de tesouros, etc. Mas, por vezes, o maior inimigo do património é ainda, e talvez aí esteja também a base dos roubos e da incúria, é de facto a ignorância. E a ignorância está ligada a desrespeito e, obviamente, a incúria, portanto, a não prestarem atenção e passarem por cima do património muitas vezes. Cabe muito à comunidade académica e aos gestores de património, obviamente, nas suas múltiplas e mais variadas dimensões, fazer um trabalho exaustivo dedicado verdadeiramente ao património. Aliás, volto a relembrar o que a doutora Lígia disse, da importância de todos e como todos são importantes nestes processos, que no fundo é nada mais, nada menos do que mudar as mentalidades e educar a população. Veja-se, por exemplo, vou dar outro exemplo. O caso da calçada portuguesa. Durante anos a calçada portuguesa foi diabolizada, até pelas próprias estruturas camarárias. Eu nunca vou esquecer o facto de terem retirado uma calçada histórica de Lisboa, na zona da Praça de Comércio, que tinha ainda a marca dos calceteiros e as suas assinaturas, e isso foi completamente destruído por também ignorância e por outras ideias políticas. Mas vejam bem como agora cada vez mais aparecem estudos sobre a calçada portuguesa e isso começa a transformar a opinião pública. Claro, há sempre uma senhora que fica furiosa com a calçada porque o seu salto parte ou entra numa calçada mal feita, mas enfim, de qualquer forma, a opinião pública vai mudando porque se está a alertar para a sua componente patrimonial. E aqui a comunicação social tem um papel crucial, porque ajuda a comunidade académica na mudança das mentalidades. E reparem, isto é de tal forma que, enquanto se destruía a calçada portuguesa, agora já se está a equacionar a sua candidatura a património mundial. Portanto, no fundo, o património é sim um elemento ativo de transformação e mudança, não só do nosso cotidiano, como também das mentalidades. E é preciso chamar a atenção para o nosso papel em todo este processo. Nós, de facto, nós não somos donos do património. Nós temos de ser o seu garante, ou seja, nós temos que passar o testemunho do passado para as gerações vindouras.
nós vamos ser, no fundo, preservadores de memória, mas não mantendo essa memória como um fóssil, apenas mostrando que a memória faz parte de todos e todos têm que, de facto, usar essa memória no seu próprio cotidiano e na sua vivência da sua identidade. Ora, deixava aqui algumas reflexões em jeito de conclusão. O património é, de facto, um ativo económico, porque podemos recorrer e utilizá-lo no desenvolvimento das populações e da sociedade em geral. Nós também vemos o património como verdadeiramente um ativo social, porque ajuda à intervenção cívica, é também mobilizador das próprias comunidades e dos seus, da sua ambientação. O património também é um motor de riqueza, no fundo, porque para além de ser um ativo cultural que gera projetos educativos inovadores no fundo, eleva o capital cultural das próprias populações, é também uma forma de enriquecê-las economicamente. É claro que a gestão é muito difícil, porque temos que ter em conta os subsídios e as regulamentações, os incentivos e as regras compulsórias, ou o apoio direto ou o apoio indireto, obviamente a intervenção local, nacional e mesmo a nível global, e pensar na forma de entrada de financiamento, que pode passar desde os visitantes, quando as visitas não são gratuitas, aos contribuintes, porque todos acabam por beneficiar do património cultural, até aos proprietários e às autoridades públicas. É claro que isto é quase uma mistura entre financiamento público e privado, e queria só sublinhar também, para não esquecermos que estas mudanças têm que vir do topo, obviamente, porque a nível governamental, se bem se recordam, o Orçamento de Estado nunca chega, o Orçamento de Estado ligado, ou portanto a parte ligada à cultura e ao património, nunca chega normalmente a sequer 1%. E, portanto, nós deveríamos mostrar também à parte política do nosso país, que tem que olhar para o património na sua visão mais ampla, como gerador de riqueza e mais-valia, para além da mais-valia turística, aliás, como é feito em outros países, como a Áustria, a Espanha, a Inglaterra, a França, a Itália, etc., e de forma a manter também esta necessidade do ciclo de estudo, do restauro, da preservação, da ligação à sociedade civil também como preservação para o futuro. E terminava dizendo que é fundamental, de facto, estarem alinhadas as várias forças culturais e patrimoniais, portanto, o ensino superior, os centros de investigação, os museus, as autarquias, as entidades turísticas, etc., tendo em vista um bem maior, que é sem dúvida aquilo que nos une, aquilo que todos nós somos, a nossa identidade, no fundo, o nosso património. E, portanto, mais uma vez agradeço estar aqui neste seminário, que senti muito que as apresentações foram todas até se complementando em muitos campos, e agradeço muito a vossa atenção e peço desculpa por todas estas confusões técnicas